Está no ar o programa Saúde dos Pés, com dicas, informações e curiosidades. As crianças estão em constante desenvolvimento e crescimento, e de forma muito rápida. Como característica, elas se adaptam muito bem aos estímulos do ambiente, ou seja, quando estimuladas por algo, elas aprendem rapidamente e o seu corpo muda. É importante, então, cuidar atentamente do desenvolvimento das crianças com os estímulos corretos, para alcançar um desenvolvimento saudável e da melhor maneira possível. Hoje a gente vai falar sobre crianças e o desenvolvimento dos pés infantis. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés. A Pés Sem Dor produz palmilhas sob medida, fabricadas com a mais alta tecnologia, após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Hoje aqui comigo no estúdio eu tenho a presença da Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor e especialista em saúde dos pés e reeducação postural. Eu vou conversar também por telefone com o Dr. Edilson Formin, que é ortopedista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Infantil. O Saúde dos Pés vai ao ar todas as terças às 16 horas e tem reprise também às quintas-feiras no mesmo horário aqui pela Rádio Trianon AM 740. Alice, para começar o programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança. A gente sabe que a criança cresce muito rápido em comprimento, né? Então, até que idade normalmente os pés das crianças continuam crescendo? E tem diferença entre os meninos e as meninas nesse crescimento? Boa tarde, Simone. Bom, os pés das crianças crescem em média até a adolescência, sendo que os pés das meninas param de crescer a aproximadamente 12 anos e dos meninos aos 15 anos. Um fato interessante é que até os 5 anos de idade, os pés das meninas crescem 2 vezes mais do que o dos meninos, cerca de 2 milímetros por mês. Conforme o tempo passa, esse quadro se inverte e por isso os homens têm os pés maiores. E a gente vai continuar falando hoje sobre crianças e o desenvolvimento dos pés, e é importante a gente estar atento aos problemas que podem aparecer na fase da infância e que devem ser tratados nesse período. Um depoimento importante foi da Gloriete Gasparetto, que não cuidou de um problema que ela tinha nessa fase e acabou se agravando durante a vida adulta. Eu me canso muito quando eu caminho, eu acho que é por conta de eu não ter a curva no pé. Então, chamados pés chatos. Se talvez na infância, que hoje eu tenho 60 anos, faz bastante tempo, eu tivesse usado, poderia ter ajudado. Porque mesmo para fazer uma caminhada na praia eu me canso, para fazer uma caminhada mesmo com tênis num parque, eu acho que me canso muito mais do que me cansaria. E não é assim um cansaço de respiração e tal. É ser dor nos pés, especificamente. Esse foi o depoimento da Gloriete Gasparetto, que é jornalista, e você vê, né, Alice, ela fala que se ela tivesse cuidado disso na fase da infância, hoje em dia ela teria uma qualidade de vida muito maior, né? Ah, com certeza. É importante os pais prestarem bastante atenção na curvatura do pé da criança, se a criança cai muito, se tem alguma dificuldade para andar mesmo, se tem alguma alteração no joelho. Se ela tivesse feito uma avaliação, mesmo que fosse na fase da adolescência, teria percebido as alterações para poder realmente resolver o problema. Então, a gente precisa sempre estar atento ao que o corpo diz e os sinais que ele dá para a gente. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. A gente volta no próximo bloco com o Dr. Edilson Formin, que é ortopedista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Infantil. Você sente dores nos pés? Saiba que você não está sozinho. 85% dos brasileiros sente algum tipo de dor nos pés. A boa notícia é que existe a solução para isso. Pés Sem Dor. Palmilhas personalizadas que eliminam ou reduzem as dores nos pés e melhoram sua qualidade de vida. Acesse pessemdor.com.br, conheça a nossa linha de produtos em palmilhas feitas sob medida com a mais alta tecnologia e qualidade e marque uma avaliação sem compromisso. Pés Sem Dor. Seu conforto, nosso compromisso.
A gente está de volta aqui com o programa Saúde dos Pés e o tema de hoje é crianças e o desenvolvimento dos pés infantis. Aqui no estúdio comigo eu estou com a Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor e especialista em saúde dos pés e reeducação postural. Eu vou conversar agora por telefone com o Dr. Edilson Formin, que é ortopedista pediátrico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde. Obrigada pela sua participação, pela sua gentileza aqui com os nossos ouvintes. A gente está falando hoje sobre crianças e o desenvolvimento dos pés infantis. Quais são os problemas mais comuns nos pés das crianças? Bom, nós temos, assim, situações diversas. Existem aquelas preocupações dos pais mais comuns, que são realmente o principal motivo ou o mais comum motivo de procura ao médico ortopedista. E na infância, tão logo a criança começa a andar, são duas as grandes preocupações dos pais. O pé chato e o pé para dentro, aquele pé que é girado para dentro. E mais tarde, quando a criança daí começa a ter mais atividade, eventualmente aí perto dos 2 anos, continuam as questões posturais do pé e às vezes o aparecimento de dor, aí alguma atividade, geralmente uma dor no calcanhar. Então são os motivos assim que eu lembro assim os mais frequentes de avaliação. O senhor falou a respeito do pé chato. Essa ausência desse arco, né, no pé chato, ele teria que se desenvolver até que idade? Bom, os trabalhos têm mostrado que o desenvolvimento do arco ele ocorre a partir dos 2 anos e até uma idade de 8 anos. Então, nesse tempo, você pode ter o desenvolvimento do arco. Agora, nós também sabemos, até por um trabalho nosso feito aqui em Curitiba, um trabalho grande com a população adulta, que cerca de 8% não desenvolvem esse arco, eles ficam com o pé plano definitivamente. Então, essa é uma situação em que nós entendemos que muitos desses pés planos, mesmo aqueles que permanecem, eles são fisiológicos, quer dizer, eles são uma variação da forma e compatível com uma função normal para a grande maioria dos pacientes. Mas isso acaba ocasionando algum problema futuro ou não? No nosso estudo, nós avaliamos pacientes entre 50 e 75 anos. Nós comparamos aqueles que eram pacientes que não estavam em acompanhamento, pacientes da população normal, 1.000 pessoas, na verdade, e daí nós fizemos uma pesquisa grande com esses pacientes, quem tinha a forma do pé cavo, que é o pé mais alto, o pé com aquele que a gente chama normal, com um arco, e aquele pé plano. E verificamos que quem tinha mais queixas quanto ao pé era aquele que tinha o pé alto, o pé cavo. As pessoas que tinham o pé plano e as pacientes que tinham aquele arco dentro do chamado mais comum, eles tinham as queixas ou as limitações, etc., eram iguais, não eram diferentes. Doutor, o senhor falou no começo da entrevista a respeito das queixas mais comuns durante a infância, mas o que os pais devem ficar atentos nessa fase? Bom, a primeira coisa que nós sempre falamos é que a forma do arco do pé ele pode variar, depende também da elasticidade e da característica da criança. Crianças que têm maior elasticidade, elas tendem a planar mais o pé ou aquele pé que entra mais para dentro, isso é comum. Geralmente, a grande maioria, isso é completamente normal e a criança vai se desenvolver normalmente, não vai ter nenhum problema, podendo ser atleta, etc. e tudo mais. O que os pais devem observar é se a criança tem alguma queixa, sintomas, ou se ela limita a atividade, ou se a forma de andar está piorando ou até prejudicando na marcha. Então, são o que a gente fala aos pais que é mais importante a observação. Para quem sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés. O tema de hoje é crianças e o desenvolvimento dos pés infantis. Eu estou conversando por telefone com o Dr. Edilson Formin, que é ortopedista pediátrico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Doutor, eu estou aqui no estúdio com a Alice Correia, que é fisioterapeuta, e ela gostaria também de fazer algumas perguntas para o senhor. À vontade. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Um caso muito comum também é das crianças andarem na ponta dos pés. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes por que isso acontece, quando isso deve ser um motivo de preocupação para os pais.
Uma queixa também frequente, realmente bem mencionou, é na marcha na ponta. A marcha na ponta, ela pode ser normal. Existem 3 grandes causas de marcha na ponta do pé. A fisiológica, que é por um reflexo ainda da criança, um chamado reflexo extensor, em que a criança, a parte neurológica, está em desenvolvimento, e ela simplesmente adota essa atitude no andar, porém é uma situação que normalmente se resolve, é um pé bastante flexível, a criança consegue pôr o pé inteiro no chão, e por volta dos 3 anos isso desaparece. A segunda causa é o encurtamento do tendão. Então a criança pode realmente nascer já com um encurtamento que ela não consiga daí fazer aquele movimento para cima do pé, e com isso ela anda na ponta do pé. E a terceira causa que nós temos que sempre pesquisar, isso não é uma condição neurológica, quer dizer, existe alguma alteração neurológica do sistema nervoso central e que causa essa marcha na ponta do pé. Então, na consulta inicial, na criança dos primeiros anos, é muito importante a gente avaliar qual das 3 possibilidades nós temos. Lembrando sempre que é muito mais comum a marcha fisiológica, aquela criança que anda na ponta do pé e ela consegue colocar o pé inteiro no chão, ela brinca normal, ela desenvolveu, ela andou na idade certa, e só que ela tem esse costume que isso deve desaparecer nos primeiros anos. Eu quero agradecer a participação aqui por telefone do Dr. Edilson Formin. Muito obrigada, doutor, pela sua gentileza, seus esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes. Eu continuo aqui no estúdio com a Alice Correia. Alice, o doutor estava falando a respeito dos pés chatos. Além do pé chato, que outro problema você percebe nos atendimentos? No dia a dia, nós recebemos vários tipos de problema. Os principais são os dedos em pombo, que seria quando a criança tem os ossos do pé, a região do metatarso, que é aquela parte gordinha, voltados para dentro, ou apresenta uma rotação interna dos ossos da perna. Uma outra doença muito comum é a doença de Sever, que é uma dor que a criança ela refere na região do calcanhar. Até mesmo pelo que o doutor falou da criança pisar na ponta do pé. Ela corre na ponta do pé e caminha na ponta do pé. Às vezes ela começa a andar dessa maneira para evitar o impacto do calcanhar. E por isso, para evitar a dor nessa região, né? Você estava comentando também a respeito da diferença de tamanho, né, entre uma perna e outra. Sim, é muito comum os pais perceberem que a criança, quando corre ou quando anda, que ela manca. Então, seria interessante fazer uma avaliação para descobrir se tem uma diferença de uma perna para outra. É muito comum a gente perceber que tem uma diferença de uma perna para outra. Falando sobre isso, exatamente sobre esse problema, a gente tem o depoimento da Andressa Feola, que é atriz e que tinha uma diferença entre o tamanho de uma perna e outra. Vamos ouvir. Então, comecei a usar palmilha, eu tinha uns 8, 9 anos, usei por mais ou menos uns 8 também, 9 anos. Eu usei até quase uns 20 anos de idade, usava palmilha, não gostava muito porque eu tinha mais que usar tênis, né? A palmilha tinha 1 centímetro, eu tinha um joelho, uma perna menor do que a outra. Então, para compensar o joelho e a andada, eu tinha que usar essa palmilha para ficar igual. E hoje eu não tenho, depois eu cresci, não tenho hoje mais que usar a palmilha, não tenho mais essa diferença, mas eu acredito que se eu não tivesse feito isso, eu tinha uma descompensação por conta do tamanho da perna. Então eu acredito que hoje eu teria até outros problemas de coluna e talvez não tivesse tanta disposição nem tanta saúde para fazer as coisas que eu faço. Esse foi o depoimento da Andressa Feola, que é a atriz, e ela comenta, né, que ela fez uso das palmilhas ortopédicas durante muitos anos e é um esforço necessário, né? Sim, quando você não utiliza a compensação necessária, isso faz com que você sobrecarregue o outro lado. Então, podendo desenvolver escolioses, alterações da coluna e até mesmo compensações. Eu costumo dizer que o corpo é muito esperto, então ele se adapta às alterações que a gente faz ao longo da vida. Então, às vezes você tem uma diferença de uma perna para outra, não presta atenção e o seu corpo ele vai se adaptar a essa necessidade. Só que essa adaptação do corpo significa você sobrecarregar a outra região
região. Então, é interessante que a pessoa faça a compensação para que não sobrecarregue uma região específica. Agora, voltando um pouquinho para essa parte de infância, adolescência, é muito comum, né, a gente ver aquelas crianças que, de repente, têm um pico de crescimento muito grande. Isso não pode afetar em alguma coisa, no joelho, por exemplo? Sim, na verdade, os meninos eles sofrem mais com essa fase de estirão. É importante se atentar ao formato dos pés e principalmente o joelho dos adolescentes, pois os músculos, os tendões e as articulações, elas são sobrecarregadas nessa fase por causa do estirão. Os problemas mais comuns no adolescente é a condromalácia patelar, que seria uma instabilidade da patela, as tendinopatias, que seriam inflamações dos tendões, e a síndrome fêmur-patelar, que é justamente por conta do crescimento exagerado e rápido do fêmur. E como é que se corrige isso? A melhor maneira para você corrigir é diminuir o impacto dessas regiões. Além do uso de anti-inflamatórios, alongamentos, estimular a criança a fazer atividade física, o adolescente a fazer atividade física e utilização de palmilhas para poder diminuir a sobrecarga do dia a dia. Alice, a Pé Sem Dor, ela tem palmilhas específicas, né? Feitas sob medidas para diversas necessidades. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das palmilhas específicas para as crianças. O que elas têm de diferente e em que situações elas são indicadas? As palmilhas infantis, elas visam corrigir e sustentar o arco plantar. Muitas vezes, corrigindo os desvios nos joelhos e nas outras articulações, que podem ser prejudicadas com o crescimento excessivo. A gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, vamos ouvir os depoimentos de alguns clientes da empresa Pé Sem Dor. Também vamos ter o quadro Dicas e Curiosidades dos Pés. A gente volta já. Dores nos pés, tornozelos e joelhos? Existe solução para isso. Palmilhas personalizadas Pés Sem Dor. Acesse pessemdor.com.br e agende uma avaliação gratuita na unidade mais perto de você. As palmilhas personalizadas Pés Sem Dor são produzidas com tecnologia alemã, eliminam as suas dores e têm garantia de 90 dias. Compre sem risco. Se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse agora pessemdor.com.br. O tema de hoje é crianças e o desenvolvimento dos pés infantis. A gente tem o depoimento de 2 clientes que procuraram a empresa Pé Sem Dor para tratar o pé dos seus filhos. O Leonardo contou sobre o seu filho que tem 2 aninhos e tem um problema na formação do arco. E a gente também tem o depoimento da Regiane, que contou para a gente sobre o filho dela de 5 anos, que tem o pezinho torto. Vamos ouvir. No ano passado, a gente sempre marca as consultas rotineiras, né? Então passa pelo clínico, às vezes passa pelo ortopedista. Na verdade, o clínico, o pediatra que atendia ele, né, identificou que ele tinha uma pisada um pouco estranha e recomendou que a gente marcasse uma consulta no ortopedista especialista da criança. A gente marcou a consulta, o ortopedista realmente identificou que tinha um probleminha de pisada na formação do arco do pé dele, e que precisaria fazer um tratamento, provavelmente uma palmilha, com os ajustes lá que ele passou, com as especificações, né? E que provavelmente em 1 ano de tratamento seria suficiente para que se corrigisse a formação do arco do pé dele, né? Tinha o problema do pezinho chato. E aí foi isso. Daí em diante eu comecei a pesquisar locais onde eu poderia fazer a palmilha, e aí eu descobri o Pé Sem Dor pela internet mesmo, fazendo pesquisa. Passei ele no ortopedista, porque meu esposo falou que os pezinhos dele estavam tortos, né? Eu olhava, mas eu achei que era normal de criança, porque ele só tem 5 anos. Aí eu levei no ortopedista, o ortopedista falou que eu teria que passar no especialista para ver se ele precisava de uma cirurgia ou uma palmilha que resolvesse o problema dos pezinhos dele, que tem o pé chato e para dentro. Foi aí que ele me indicou a Pé Sem Dor. Aí eu fui, ele fez os exames lá da pisada para ver o que ele tinha e passou pra gente usar a palmilha. Só que a palmilha dele ele tem que usar a vida toda. Ele está usando já faz uns 6, 7 meses, eu acho. Ele se adaptou super bem, ele usa direitinho até quando eu não ponho no tênis, que eu tenho que ficar trocando de tênis. Quando eu não ponho no tênis, ele fala, mas você esqueceu de pôr a minha palmilha. Aí eu vou e coloco, ele até me lembra. Se o seu filho também tem algum problema no pé, na pisada, entre em contato com a Pé Sem Dor e agende uma avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos, pelo telefone 11
3373-8180. A gente vai ouvir agora o quadro Dicas e Curiosidades sobre os Pés. O assunto hoje é como escolher o sapato ideal para as crianças. Os calçados fazem parte da vida de todas as pessoas, e cada pessoa possui um modelo ideal. Porém, as crianças necessitam de cuidados extras, pois a formação dos seus pés ainda não está concluída e o uso de sapatos inadequados pode causar problemas sérios que podem se agravar com o avanço da idade. O Dicas e Curiosidades de hoje vai ensinar a escolher o sapato ideal para as crianças. Escolha chinelos e sandálias de acordo com a idade da criança. Quanto mais nova for a criança, maior será a necessidade das sandálias e chinelos possuírem correias, para que fiquem bem presas nos pés. A falta de correias nos pés das crianças muito pequenas pode ocasionar quedas, pois esses sapatos ficam soltos e dificultam o caminhar. Isso pode proporcionar machucados e quedas. Os sapatos fechados, como tênis e botas, devem ser um pouco folgados, mas não exageradamente. Sapatos apertados podem provocar o estreitamento dos membros, podendo ocasionar calos e bolhas. Sapatos muito folgados podem fazer com que os pés deslizem dentro do calçado, provocando desconforto e prejudicando o andar da criança, provocando problemas futuros. Sempre que for escolher um calçado infantil, prefira os modelos que proporcionem conforto, pois a criança necessita de segurança e conforto muito mais do que beleza. Escolha os modelos confortáveis que ofereçam segurança para pés infantis, evitando sérios danos para os membros. Esse foi o quadro Dicas e Curiosidades, que é uma novidade aqui no Saúde dos Pés e que volta todas as semanas. E a gente encerra aqui mais um programa Saúde dos Pés, um programa da empresa Pés Sem Dor. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 16 horas aqui na Rádio Trianon, AM 740, com uma reprise toda quinta-feira nesse mesmo horário. Alice, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor. Obrigada, Simone. Eu quero agradecer também a presença por telefone, a participação do Dr. Edilson Forminho, ortopedista pediátrico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. E para agendar sua avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos na Pés Sem Dor, é só ligar para o número 11 3373 8180 ou acessar o site péssemdor.com.br. A Pés Sem Dor fica aqui na Avenida Paulista, bem pertinho, em frente ao Extra da Brigadeiro Luiz Antônio. Na próxima terça-feira a gente já tem um encontro marcado aqui nesse mesmo horário pela Rádio Trianon. Até o próximo programa.